Imagina-te de volta à infância, numa família religiosa em que ir à missa é o dado adquirido ao domingo de manhã. Sentas-te no banco de madeira da igreja, os pés ainda longe de chegarem ao chão, ouves o padre pregar com voz solene e incisiva. Não existem ateus, diz ele, sorrindo de lado, como se estivesse a partilhar uma piada que toda a gente já conhece. No fundo, todos acreditam em Deus. Até os que dizem que não acreditam no momento da necessidade, no desespero, eles rezam. Ah, sim senhor, rezam. Quando a doença chega, quando o medo aperta, quando a vida lhes dá provas que não conseguem suportar sozinhos, o instinto de pedir a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo fala mais alto. Quem mais poderia oferecer-lhes conforto senão Deus? Quem mais poderia ouvir as suas súplicas? Não existem ateus nos momentos difíceis. E com risos pelos bancos, cúmplices, mas tu não ris. O teu coração aperta. Olhas à tua volta, cabeças que acenam, rostos que brilham de fé. Serás tu a única pessoa que não pertence ali? O padre continua, aprofundando a sua retórica com uma intensidade crescente. A arrogância dos que se dizem ateus é efêmera. Acreditam que a ciência explica tudo. Mas quando o inevitável os atinge, quando estão sozinhos no escuro, quando a última esperança lhes escapa, nesse momento, eles dobram os joelhos. Deus não é uma escolha, Deus é a verdade. Mas se isto é verdade, por que é que nunca sentiste essa fé? A aflição cresce dentro de ti, um turbilhão de medo e solidão. Baixas os olhos e focas nas tuas mãos entrelaçadas, apertadas com força, sobre o colo. E se nunca sentires Deus? E se apesar de tudo, Ele não estiver lá? E então olhas para o lado. Outra criança, talvez da tua idade, fita o altar, com sobrancelhas franzidas, os lábios apertados, num chegar de ceticismo. Não é um olhar distraído, não é um olhar aborrecido, é algo mais. Algo que reconheces, algo que te espelha. O sermão prossegue, mas tu já não estás a ouvir. Se há mais alguém como tu, então talvez o padre esteja enganado. Talvez não estejas só. Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Boa noite, João, e obrigada pela presença no Homo Sem Deus desta quinzena. Boa noite, Eva. Obrigado pelo convite e vamos lá. João, como membro prolífico da Associação Ateísta Portuguesa e um dos mais recentes autores do blog Diário de uns Ateus, falas muito sobre a tua experiência como ser humano, como pessoa ateia num mundo religioso. E eu gostava de perguntar, antes de mais, o que te fez juntar-te à Associação Ateísta Portuguesa e em que momento decidiste que o ativismo ateu era necessário na tua vida? Boa pergunta. Primeiro, gostava de ser mais
prolífico no Diário dos Ateus do que aquilo que sou. Hei de lançar aí umas coisas novas, mas obrigado mesmo pelo adjetivo. E o que é que me fez decidir que ativismo ateu, para mim, no meu caso pessoal, tudo começou com as jornadas da juventude. Pelo menos aqui em Portugal, não é? Eu já escrevo há 3 décadas e foi quase sempre humanismo, religião, filosofia, etc. Mas em inglês. Agora, o que é que me fez decidir tentar escrever para os meus conterrâneos, pelo menos na língua deles, pelo menos para aqueles que não sabem ler inglês ou que não procuram nada em inglês, foi o facto de, em 2023, ter acontecido aqui algo que para mim era impensável. Impensável por supostamente estarmos num Estado laico. Acho que já vamos falar um bocadinho mais sobre a laicidade e a importância da mesma. E dei por mim num país que não só usou dinheiro público para construir um palco. Eu vou usar uma expressão, talvez não seja aquilo que o palco merece, mas um palco de luxo para receber o presidente da religião católica, só da religião católica, não é? Só da religião católica, isto é importante, de todas as centenas de religiões que temos no mundo, e usou dinheiro público, não me lembro ao certo, mas que é 5 milhões, 6 milhões, que é que já está a contar, não é? Estes gajos fazem-nos perder assim um bocado o tino. E decidiu trazer o Papa aqui, e com o Papa milhares ou milhões, ou nem sei ao certo, de jovens, não só jovens, mas toda uma quantidade massiva de adolescentes católicos de vários países a usarem infraestrutura pública, a usarem... Quer dizer, isto fez-me pensar que, efetivamente, Portugal não era assim tão iluminado neste aspecto como eu pensava. Aliás, ainda hoje desconheço metade dos meandros da ICAR, né, da Igreja Católica aqui em Portugal. Ou seja, que normalmente discutimos bem bastante isso. Eu estou sempre um bocado ignorante, mas achei que tinha que se fazer alguma coisa. Não existia um contraditório neste contexto aqui em Portugal, como eu achava que deveria haver. Os religiosos moderados acham que se deve ter respeito. Aquele tipo de respeito que permite que estas coisas aconteçam. Lá está, só uma religião, e eu acho que não devemos ter. Não merecem esse tipo de respeito intelectual, muito menos a serem os privilegiados e terem direito àquilo que o resto das religiões não têm. Como nós sabemos, aqui em Portugal existem várias religiões, portanto, acordou algo em mim. Fez-me escrever, eu criei um blog, partilhei com o público muitos dos meus escritos, aquilo que eu tenho escrito ao longo destes anos, para tentar, acho que o meu objetivo foi sempre tentar mostrar que não é preciso religião, muito menos a católica, para se gostar de literatura, de arte, ou seja, a poesia e a arte podem existir no mundo ateu, no mundo que não acredita em entidades divinas, e eu acho que isso é a chave. A chave é para aí, porque muitas das pessoas pensam que essas coisas deixam de existir se o mundo virar ateu, e aqui em Portugal é outro. Aliás, eu falo com velhotes onde eu trabalho que me dizem, é aquela história do costume antigamente e usam a religião da mesma maneira, ou seja, já não se fazem, desde que o pessoal deixou de acreditar, que já não se fazem obras de arte como os grandes compositores clássicos, quer dizer, é aquela história, aquela falácia lógica que vai sempre existir. E as jornadas fizeram-me sentir envergonhado de ser português, pela primeira vez na minha vida, e eu já estive em muitos sítios, por esse mundo fora, eu senti-me envergonhado pela primeira vez, senti-me envergonhado só de pensar que poderia haver alguém que via aquela coisa a acontecer na televisão, ou nos jornais, ou seja o que for, e achar que Portugal era um país católico. É um país completamente tão subserviente à ideia do ditador celestial católico, que até usa 5 milhões do dinheiro público para fazer com que aconteça e parar o país, né? Quer dizer, que foi efetivamente aquilo que aconteceu. Eu estive em Lisboa, tive de trabalhar
todos os dias, pá, e vi, e não é que me incomodasse, para mim não quer saber se eles andam por aí a cantar ou a rezar, mas é uma certa arrogância. É uma certa arrogância que se cheira. E também tens a questão, suponho eu, e suponho que tenha também sido uma das questões que te levou à mobilização, disto tudo estar a acontecer em simultâneo com uma série de questões relacionadas com abusos sexuais dentro da Igreja Católica. Portanto, tivemos, mesmo a Associação Ateísta Portuguesa, na altura, emitiu um comunicado no que diz respeito aos outdoors que foram colocados em Lisboa, dando conta do número de vítimas de abuso sexual da Igreja Católica, das pessoas que estão e que ainda hoje fazem parte da Igreja Católica, e para muitos de nós, pelo menos para mim foi uma das questões que me fez querer agir, esta questão de terem sido retirados os outdoors, de ser constantemente removida a voz dos ateus, de não estarmos em praça pública, de nos sentirmos quase coniventes com estes abusos sexuais, faz-nos ter que agir. Caso contrário, se não agirmos, somos tão culpados como os padres e membros da Igreja Católica que continuam a violar crianças. Sem dúvida alguma, quer dizer, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá à pedofilia. Sim, lá está, a vergonha é essa, quer dizer, uma pessoa pensa que um país é católico e depois tens uma série de coisas muito a mais, para mim, o pior que um ser humano pode fazer a outro. E tens parece que é institucional, já parece que é institucional, parece que é algo que eles têm que ser para entrar, não é? E sim, é ridículo. Não é só a perpetuação do crime pelo perpetrador. É o silêncio, ok? E silêncio neste contexto, quando se trata da tortura, do abuso, da violação de uma criança. E que, lá está, volto a enfatizar que é a pior coisa que eu me lembro que se pode fazer a alguém, porque é eliminar a personalidade ou eliminar a hipótese da pessoa vir a ter uma personalidade. Os noruegueses, se não me engano, têm uma palavra muito boa para isto. O Christopher Hitchens é que costumava mencionar isto, que é soul murderer, que é só uma palavra, e significa soul murderer. Quando alguém faz isto uma criança, está a matar a alma da criança, efetivamente. E por isso, a alma, mete aqui entre aspas, para os puristas da linguagem. A alma, sim, no sentido de essência, não é? Explicitar. Porque a alma, precisamos de mais palavras na linguagem. A alma está muito conotada à religião, mas também não está. Eu, pelo menos, não a conoto com a religião neste caso. E há tanta coisa que nós chamamos alma e que nada tem a ver com a alma imortal dos religiosos, a alma da obra. É mais fácil. Quando nós dizemos alma, quase toda a gente sabe o que é que nós queremos dizer. É muito mais fácil. Nós dizemos alma. É o âmago. É o âmago essência, de alguma coisa. E, de facto, é isso que se faz a uma criança. E nós temos casos de abuso sexual de menores dentro da Igreja Católica de crianças com 3 anos de idade. Estou a falar da Igreja Católica ao nível mundial. Os casos que se conhecem vão ao ponto de violar crianças de 3 anos. Uma pessoa que viola uma criança de 10 anos também viola uma de 3, né? Não estou surpreendido. Mas sim, é horroroso. Quer dizer, lá está. Novamente, é do pior. Portanto, pessoas que fazem isto merecem o devido castigo. Ou pelo menos não podem estar à solta e muito menos a fazer aquilo que eles fazem. Quer dizer, os pais da criança confiam, ou seja, bem, se for num orfanato não há, mas há uma confiança que exato. O Estado confiou a criança ao orfanato, claro que é. Exatamente. E porquê? Porque é um padre e não é suposto fazer isto a uma criança. Não é suposto que um padre que professa aquilo que professa, amor infinito, blá 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 blá, que depois pense sequer em fazer uma coisa dessas a uma criança. É completamente insano. E eles não querem, mas para mim é uma daquelas provas que se calhar Deus ou está a dormir,
ou passa-se ali qualquer coisa muito errado com ele. Eu diria que era... Ou não pode intervir, ou não quer intervir. Pois, Eu não sei qual das duas é pior. Mas faz uns tsunamis quase assim de vez em quando no Haiti e tal, só para chatear, porque aquela gente, pá, estupidamente arrogante, caralho. Não. Aquela gente tem que levar com uma chapada de humildade de vez em quando, né? Isso é tudo culpa dos gays. É verdade. Já sabemos que Culpamos isso é tudo os gays. né? Os gays é que têm a culpa. O gajo é gay. Já sabe, pessoal, não pode, atenção, nós estamos a brincar só para os ouvintes não ficarem ofendidos connosco. Nós não estamos a tentar gozar de maneira nenhuma com as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mas isto são sempre os culpados. Mas são sempre. E as mulheres? As mulheres que não são modestas o suficiente. É verdade. E as pessoas que não são heteronormativas. Por isso, quando é assim, pá, vocês quando vão sair com o vosso namorado ou com a vossa namorada e a seguir vão para casa e acham que estão na vossa intimidade, na verdade Deus está a ver e há de haver um tsunami do outro lado do mundo, é verdade, porque vocês são gays. Mas nós gostamos de vós na mesma. Só para dizer, aqui não temos esse problema. E estes casos de abuso, João, vou-te fazer esta pergunta porque é uma pergunta que eu faço a mim mesma com muita frequência. O que é que provoca? Há uma pessoa normal que entra na Igreja Católica, passa pelo seminário, passa por tudo aquilo e sai de lá pedófila, ou há uma pessoa que já vai para lá porque sabe que vai entrar num paraíso de pedofilia, e já agora um paraíso fiscal de pedofilia, em que vai ter tudo na vida, todas as oportunidades na vida, sem trabalhar grande coisa, tendo toda a autoridade e todas as oportunidades para violar crianças. O pedófilo procura a Igreja Católica ou a Igreja Católica forma pedófilos? Bem, eu acho que a Igreja Católica... Não acho que a Igreja... Ok, vou pôr de outra maneira. Acho que da maneira como a Igreja Católica está construída, eu acho que é inevitável o tipo de pessoas que vai atrair. O que é que eu quero dizer com isto? Não estou a dizer, para ver se eu me faço entender antes que seja mal entendido. Eu não estou a dizer que todos os padres são pedófilos. Mas como já vimos, é algo bastante comum. E só não é mais. Nós só não sabemos mais. Porque não sabemos. Não é? Porque o pessoal, as vítimas foram pagas e subornadas para manterem o silêncio, porque os padres depois não se chibam uns dos outros, seja lá por que razão for. Há onde haver tantas ainda por saber, que eu acho que a média iria aumentar certamente. Mas pronto, ok. A Igreja Católica não forma pedófilos. Não forma. Mas... lá está, novamente, a maneira como está construída só atrai pessoas, acho eu, com um pensamento demasiado extremo. Que seja um extremo do bom, um extremo... eu acho que para ser padre tem que haver ali um extremo qualquer coisa ali no cérebro, porque é assim, ser padre, o verdadeiro... estudar para ser padre não é fácil. Não é mesmo? Tens que ler muito. Certamente tens que ler muita coisa. Lá está, tens que ler muito. Mas ser médico também não é fácil. Não, eu sei, mas... Eu percebi que tu não achas que seja culpa da Igreja Católica pela formação que dá aos padres, que alguns deles se tornem pedófilos. Mas achas que há uma cultura dentro da Igreja Católica que atrai este tipo de pessoas, e por isso é que há uma percentagem significativa de padres que são efetivamente pedófilos ou abusadores. Nem todos eles abusaram da sua autoridade nesse sentido. E sabes qual era a solução que o ex-papa, o Ratzinger, dizia que deviam impedir que homossexuais fossem padres. Quer dizer, lá está. Novamente, a culpa é do homossexual. Para ele, um pedófilo é homossexual. Ele esquece que o pedófilo padre não vai só estuprar ou violar meninos. Também viola meninas. Claro. Não são esquisitos. E uma coisa que eu também devo dizer é que o homem gay não gosta de crianças, gosta de outros homens. Lá está, claro.
Não Mas é é? engraçado, nós temos quase de dizer isto como se as pessoas tivessem 5 anos. Mas às vezes tem mesmo dizer. E fossem muito estúpidas, 5 anos e muito estúpidas. Não é? O homem gay gosta de outros homens. Exato, Homem, exato, não criança. Isso é um pedófilo, não é um homem gay. exatamente. E o pedófilo normalmente é um crime de oportunidade. Não é? E é disso que estamos a Ora falar bem, aqui dentro da Igreja ora Católica. bem. Somos pessoal vulnerável, pessoal com pais, os pais confiaram, pessoal órfão, o Estado confiou. Quer dizer, pois parece que é quase. Vão passando de boca a boca, olha que isto aqui é muito bom, se tu gostas disto, vai, pode melhoria, deve haver uns quantos com certeza. Também podem ser aqueles que, imagina, um pedófilo mesmo, já pedófilo, é assim, não vou fingir que conheço, sei o que é, como é que um pedófilo pensa, mas vamos imaginar o cenário do pedófilo que sente aquelas coisas maradas na cabeça com crianças e acha que, indo para padre, consegue ultrapassar ou redimir-se de alguma maneira. Mas, percebes? Eu acredito também haja pessoas que até foram para padre para ver se conseguiam. Eu digo isto porque conheço não é amigo, é um conhecido, que me falava de uma história assim, mas não me custa acreditar. Sabes que não será nós termos um problema mental não significa que não tenhamos outros e que não haja comorbidades em relação a esse problema mental, não é? A pessoa que é pedófila tem um problema mental. E não quer dizer que não tenha outros, como o narcisismo, como a necessidade de obter uma posição de poder. Todas estas coisas estão interligadas e acaba por se juntar aqui um caldinho Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer. propenso Sim. a este tipo de personalidades, a este tipo de pessoas com É. problemas mentais, que depois, o grande problema aqui, onde é que está? Julgo eu, e não sei se concordas comigo, está no encobrimento. É O isso, o silêncio. encobrimento é a pior parte. É o Não é? pior, Porque é o pior, é o pior. é um encobrimento que existe não só na igreja como na sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, o Ratzinger, voltando ao Ratzinger, eu acho que já falámos disto outra hora. Ele escreveu uma missiva quando ele era a Inquisição, mas com um nome novo, a Ordem uma coisa. E ele era o chefe desse departamento. E ele enviou uma missiva para todas as paróquias e por esse mundo fora, a exigir isto mesmo: silêncio. Silêncio. Sob pena de serem excomungados. Um padre recebe isto e acredita efetivamente que o poder que o Papa tem de excomungar que é real. Lá está, já foste, já não consegues com que, mesmo que ele saiba alguma coisa, percebes? Portanto, o Papa sabe isto. O Papa sabe que aquela carta não é só o Papa, desculpa. Ele não era Papa na altura. Acho eu, por acaso, acho que não. Não tenho a certeza. Se ele era só o chefe da Inquisição, agora falta-me o nome correto, atual, se ele já era o Papa. Mas, quando tu tens uma instituição, eles sabem. Eles sabem bem aquilo que são, aquilo que têm, aquilo que a Igreja Católica sempre foi, não é? E então, por eles saberem, e por eles saberem que o mundo está cada vez a ficar mais liberal e que já não vai papar destas coisas, não é? Como se costuma dizer, ou já não vai papar tão facilmente, pelo menos. Claro que ele tinha que pedir silêncio. Isto tudo é a Igreja Católica in a nutshell. É lá com os seus segredos, porque se viessem a descoberta dos segredos da Igreja Católica, eu não digo só este é um deles, porque aquilo deve ter milhares de casos escondidos, milhares. Sim, sabemos que temos casos de colorinho branco, crimes de colorinho branco, não faltam casos desses, há muita coisa. E já agora, aquilo que te referias há pouco é a Congregação para a Doutrina da Fé. Isso, obrigado. Que é a mesma coisa que a Inquisição, é garantir que a doutrina continua a ser seguida e que as heresias são condenadas. Aqui há uns séculos atrás, eu e tu e eu estaríamos ali a dançar nas chamas, como dois diabretos que somos, hereges que somos, mas hoje já não nos conseguem chegar e já não nos conseguem queimar na fogueira por heresia. Tenho aqui uma coisa para te mostrar, vou partilhar um conteúdo contigo que eu gostava que comentasses. Vamos ouvir.
gostarias de mudar na Igreja Católica? Se calhar há certas restrições que a Igreja tem que eu facilitava um bocado. Acerca do, por exemplo, dos sexos e das violações, se calhar há certas coisas que não são os padres que fazem, são as crianças que se calhar metem-se a jeito para acontecer isso. Obrigada. Pois, ok. Esse senhor mostra claros problemas. Era um jovem que estava... Não, assim, mas com a vozinha dele e a dicção, nós sabemos que aquele senhor não é dotado de todos os neurónios que devia dizer, não é? Quer dizer, tem ali um impedimento qualquer mental. Ponto. Depois, aquilo que ele diz comprova isto que eu estou a dizer, não é? Quer dizer, é completamente ridículo achar que nem é só pelo contexto, né? Achar que a vítima tem culpa por ter sido... Quer dizer, mas isto é a nossa sociedade. Achas que há muitos que pensam assim. A Igreja continua a fazer isto porque é isso que eu acho. Eu acho que e isto aplica-se, desculpa, por exemplo, às mulheres, por exemplo. Diz. As mulheres. A mulher anda numa mini saia, então, ela é que é a culpada. Desculpa, nós vivemos em Abu Dhabi, pá. E, quer dizer, isto é... Mas e a criança? Estava de mini saia? Pois. O rapazito, será que se pôs a jeito? É esta a mentalidade dos portugueses e eu creio que é isto que faz com que seja possível continuar a haver estes casos. Isto e o facto das pessoas acharem que estes casos aconteceram, já não acontecem, e estamos apenas a falar de uma questão do passado, como falamos muitas vezes, por exemplo, da Inquisição, não é? A Inquisição aconteceu do século X ao século X e morreram X pessoas, e nós olhamos para trás numa visão de história. E as pessoas estão a aplicar esta visão distante também aos casos de abuso sexual na Igreja, mas eles continuam a existir, eles não pararam, os padres ainda lá estão, ainda são os mesmos, não há uma jovem, não há um rejuvenescimento da população de padres assim tão rápido. Aliás, há cada vez menos jovens a irem para padres, portanto há poucos padres. Logo, os padres que lá estão ainda são os mesmos, eles vão morrendo, mas os outros que vêm a seguir não serão melhores, também vêm para a mesma cultura. Tu tens um emprego, eu sei que tu trabalhas todos os dias como eu, tens um emprego por conta de outrem. Se tu descobrisses este nível de situações de abuso sexual de menores, de violações de menores, no sítio onde tu trabalhas, continuavas a trabalhar lá ou arranjavas emprego noutro sítio o mais depressa possível? Uou, pergunta marada. não vem outra expressão. Não, depende do que estamos a falar, não é? Se for que estamos a falar do que é uma coisa sistemática. Sim, de uma coisa tão sistemática, tão antiga e tão prevalente como na Igreja Católica. Não é, soube-se de um caso e despediram aquele colega, não é isso. Tu sabes que os teus colegas constantemente e os teus superiores violam crianças no teu local de trabalho. Consegues continuar a trabalhar lá ou precisas de sair e ir trabalhar para outro sítio? Isso tinha que sair claro, isso era impensável eu respirar o mesmo oxigênio que aquela gente respirou durante mais tempo. Mas, quer dizer, fazia as devidas diligências, polícia, aquela coisa toda, aquela gente tinha que ser apanhada. Não é só, vou esquecer este trabalho e deixar esta gente. Não, a pessoa tinha que agir logo. Provavelmente até ias buscar provas e tentar arranjar provas para que essa situação... Se fosse uma coisa tão sistemática como estás a dizer, Então como é que ainda há padres em Portugal? Porque neste momento nenhum deles pode dizer que não sabe. Eu percebi onde é que tu querias chegar. Sim. Porque eu considero-te uma pessoa normal e decente. Nós já nos conhecemos há algum tempo, falamos muitas vezes já sobre este assunto, e conhecendo-te como uma pessoa normal e decente, eu acho que tu não serias capaz de o fazer, ou seja, de continuar a trabalhar num local onde sistematicamente há crianças a serem violadas, e eu também não o conseguiria fazer. Só ficaria o tempo suficiente para arranjar as provas para ir à polícia. E sendo que nós não somos, e não nos apresentamos ao mundo como bastiões últimos da moralidade, e não me cabe na cabeça que um padre, sabendo que dentro da sua instituição isto acontece, continua a ser padre. Qual é a moralidade dessa pessoa? Como é que ela continua a dizer que é o bastião da moralidade e que vai ensinar os outros? Porque repara, tu nem sequer podes casar pela igreja sem teres um curso de noivos.
que é ministrado pelo padre, que vai ensinar um padre solteiro, a partir da virgem, virginal e puro, vai ensinar a seres o marido e a esposa de alguém. Sim, sim, os incríveis valores familiares da Igreja Católica, sim. Pois, É aquela uma pergunta família interessante. nuclear, Eu não é? sei Que são que 2 pais, uma mãe, um burro, uma vaca, uma cabra e 3 reis magos. É um núcleo os familiar. 3 reis magos, exatamente. Assim, os padres também, cada um é cada um, não é? Quer dizer, vamos assumir que não vamos assumir que todos os padres são maus ou que pensam de maneira errada ou que são... Não, ok. Isto já estabelecido, porque a nuance humana tem todos, pá, e pode haver um padre, eu até imagino a coisa assim, pode haver um padre que tem noção do tipo de pessoas que gostamos de ouvir a palavra em inglês, desculpa, priesthood, No sacerdócio. o sacerdócio, obrigado, desculpa. Estou aqui para servir. Sou quase uma freira. O tipo de pessoas que o padre até pode saber e pode ter noção do tipo de pessoas que o sacerdócio, neste caso católico, mas quer dizer, cristão, atrai e que tem aquelas tendências, porque ele próprio tem, ou porque ele conhece a maior parte dos colegas dele, são assim, seja o que razão for. Mas pode mesmo acreditar na religião dele, a sério, acreditar em Deus, acreditar no sacerdote, acreditar no poder absoluto e inefável do Vaticano, do Papa, daquelas coisas todas, e achar, e agora é aqui que eu queria chegar, porque eu perdi, quer dizer, não perdi nada. Eu deixei de falar com 2 pessoas. No dia em que acho que foi mesmo não foi, houve pessoal que fez um crowdfunding para pôr aquele póster ali no relógio quando foi o escândalo dos outdoors. este último escândalo, exatamente, os 4.000 e tal vítimas, e eu lembro-me de partilhar isto no Facebook, e no Facebook, lá está, eles que se identifiquem, né? que é como eu costumo dizer. E esta pessoa em particular, a primeira que me disse isto foi algo assim. Quem fez isto às crianças foram os monstros, aquela pessoa em si. Ou seja, eles não culpabilizam a religião, nem até aquela infraestrutura macabra que eu tento que falei há bocadinho. Eles afastam-na da culpa, e é a pessoa, e tem razão, foi a pessoa que fez o mal à criança que tem a real culpa. Mas não tem acesso a essa criança, nem tem autoridade para o fazer se não estiver numa instituição. E aliás, nós vemos porque isto não acontece só na Igreja Católica, acontece em todas as instituições religiosas, todas. Mas eles simplificam a coisa assim, porque têm que o fazer a todo lado. Se eles simplificam os desastres, as crianças a morrerem antes de saírem pela vagina da mãe, 30 por uma linha de maldade neste mundo, eles já o fazem. É a tal dissonância cognitiva. E é a mesma coisa que um padre de carreira também vai fazer para não perder aquilo que tem. Acredito ou não, há pessoas que vivem disto, não é? E depois lá está, sair não é de todo fácil, especialmente se lá tiveres há muito tempo, mas há maneiras, podiam se tornar ativistas contra a pedofilia, podiam fazer 30 por uma linha e aí sim demonstrar que se calhar aqueles padres têm uma estaleca, não sei, mas não temos nada disso, não temos. Portanto, para mim é balelas, e é como tu disseste, eu sairia. Quer dizer, nem precisas me perguntar se eu fosse padre, se soubesse disto, se eu saía, não é? É óbvio que eu fazia. Mas não é fácil, não pode ser fácil, principalmente para padres de carreira. Isso também faz pensar um bocadinho. Não é assim tão a partir branco. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org e não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida.
Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Quando nós entramos numa instituição como a Igreja Católica, também há uma certa dose de indoutrinação e também há uma certa sede de poder. Ninguém vai para padre se não quiser esse tipo de reconhecimento, esse tipo de autoridade. O mesmo se passa com os pastores e com os sacerdotes de qualquer outra religião. Nós falamos da Igreja Católica porque é aquela que tem mais adeptos em Portugal, ou que diz que os tem, não é? Porque para mim, não praticante é não religioso Tens uma e não religião devia ser considerado. que não tem mesmo vergonha nenhuma, que é o Islão, não é? O Islão não tem vergonha absolutamente nenhuma no que diz respeito a isto. Com certeza. É uma coisa... E Enfim. ainda te dizem que uma mulher muçulmana com 12 anos já é uma mulher, porque não se compara a maturidade 12 de uma mulher anos? muçulmana com a maturidade de uma mulher europeia. E chamam-lhe mulher. Atenção, eu estou a falar de mulher e não de criança, porque estou a parafrasear, estamos a falar de crianças. Não fazem, pelo menos que se veja aqui em Portugal, que se veja, porque eu não duvido que haja casamentos de menores dentro da comunidade islâmica, como existe noutras comunidades em Portugal, não é só dentro da comunidade muçulmana, e continuam a achar que é justificado, porque há um texto sagrado que lhes diz que é justificado, porque a Aisha tinha, quantos anos tinha a Aisha? 8, quando conheceu Acho que é 8. Maomé, Agora não tenho e certeza, casou já com 10 ou coisa do Portanto, género. ela casou, como é que é? Eu sei que ela casou e depois, supostamente, só teve sexo com o senhor já com 12 anos. Epá, é assim não foi logo quando se casou, 12. foi mais para a frente. Mas seja o que for, quer dizer. Fosse o que fosse, não é? Não eram 18, certamente nem 20. Portanto, lá está, mas essa lá está, essa não consegue passar tão facilmente aqui para o Ocidente por causa disto mesmo. Mas não precisa de passar, porque então, e Maria, quantos anos tinha quando, supostamente, não é? Quando deu à luz o menino? 14. Sim, mas esse é divino e supostamente divino, não é? Não foi violada por José, pois não. Imagina então quem é que a violou. Não, Não é? Se não foi José que a violou, foi Deus. Foi Deus que violou, também anda aí. Porque é assim, Zeus, por exemplo, na mitologia grega. Mas Zeus não tinha. Exatamente, mas Zeus não tinha vergonha nenhuma cara, dizia mesmo que era violação. Mas Deus já não é bem violação, não é? É o Salvador. Os mitos gregos lá sabem o que dizem, mas ao menos são muito humanos. Os deuses não são sem culpa, não são omniscientes, omnipotentes, todos bons, não é? O infinito da bondade não reside em Zeus, nem em Neptuno, nem nada disso. Por isso, o Deus dos cristãos, lamento dizer, se foi o Deus dos cristãos que engravidou Maria, sem o seu consentimento, porque ela recebe uma mensagem do anjo, passado algum tempo, a dizer: estás grávida, era só para te avisar que vais ter uma criancinha. Então, Deus é um violador. Arcanjo Gabriel. Se não foi José, se foi Deus, então Deus é que é um violador. Não consigo pensar nesse Deus como um Deus justo e bom. Não, claro que não. Nenhum Deus à face do universo que fosse justo e bom punha uma criança a ter um bebê. Claro que tudo isto é debatível, porque já sabemos que a Bíblia tem mais ficção do que dados históricos e, portanto, isto são também os devaneios de teólogos que discutem estas questões. Que idade teria Maria, que idade não teria? Creio que 14 anos é a idade que a maior parte deles concorda. Eu nem sequer acredito que Maria existiu tal como ela está descrita na Bíblia, mas isso são outros 500. A Bíblia é constituída por vários evangelhos escritos por diferentes autores. Nós não sabemos ao certo quem... Diferentes anos. Diferentes anos, sem dúvida. E, portanto, foi escrito em grego. E a palavra alma, a tradução do grego para o hebraico, ou vice-versa agora neste caso, bem, a palavra Virgem Maria, a ideia que Maria era virgem, vem de uma tradução mal feita. Porque alma, que é a palavra em hebraico, quer dizer uma rapariga jovem. Lá está. Portanto, tens logo aqui uma coisa, toda uma religião feita com base neste
nesta ideia de que Maria era virgem e digna de receber o Messias, etc, etc, etc. E nem eles se entendem relativamente a isso. E foi com base numa má tradução. Desculpa, era uma parte. Mas também não precisava de ser uma má tradução, porque há tantas outras histórias antes da Bíblia que indicam o nascimento de um Messias através de uma virgem. Isto são só cópias. Sim, são cópias. Isto não são nem sequer a história original. Como a Arca não é, trabalho. Como a Arca não é, com certeza. E isso é tão fácil de explicar. Quer dizer, claro que nós temos memórias conjuntas de dilúvios. São dilúvios locais, são cheias locais de povos que não tinham contacto muito frequente com outros povos. E que todos eles devem ter... É uma experiência humana no planeta Terra passar por uma cheia. Elas existem. Olha, agora então, pior ainda que estamos numa época em que as alterações climáticas estão a provocá-las com mais força ainda. Claro que isto fica na memória coletiva e com a passagem dos anos torna-se um grande dilúvio que não sei como é que então os peixes da água doce, quando a água se misturou, a água do mar com a água dos rios, mas depois os peixes não estavam dentro da arca, não é? Então, matou tudo. Então, como é que há baleias? Exato. E basta pensar que foi descoberto há uns anos atrás como é que se diz em português? Uma tablet de pedra com escritos, e vieram a descobrir lá está a história do dilúvio, mas milhares de anos antes de supostamente quer dizer, é como tu estás a dizer, é tudo, aliás, eu até agora preciso de procurar, por acaso. É a mesma coisa, João, que as pirâmides, que deve ter sido extraterrestres, porque temos pirâmides no Egito, e depois na Mesopotâmia, e depois não sei aonde, e depois no Peru, e não sei o que mais. Não, era simplesmente a estrutura mais fácil de construir com a tecnologia que aqueles povos tinham à sua disposição. E aqui é a mesma coisa, os dilúvios são só cheias que acontecem repetidas vezes em várias partes do mundo e que acabam por entrar pelo mito no nosso inconsciente coletivo como um grande dilúvio que arrasou com a Terra. Mas isso nunca seria possível, porque nem sequer existe água suficiente no planeta para submergir o planeta ao ponto do Everest ficar debaixo de água. Não temos água que chegue, gente. Podem falar com os serviços municipalizados de água de onde quiserem. Abrir as torneiras todas não vai acontecer, garanto. É o Epic de Gilgamesh. Eu estava a pensar Já ouviste falar? Claro que sim. Aliás, é uma das histórias que contém um dilúvio. É isso. E eles encontraram essa... tablet? Não é tablet? Tableta? Não cagas. não dizia stop, nem rotunda, nem nada. Aquele pedaço de pedra inscrita sim, uma pedra. Com escritos assírios que conta, lá está, a história do dilúvio. Antes daquilo que é suposto... Quer dizer, os timings estão sempre errados com esta gente, mas esta gente esquece. O quê? 1000 anos? Não, disso não sei como eu tive. E eu não percebo. E este tipo de coisas faziam... Eu nem sabia disto do Epic de Gilgamesh, nem de todos aqueles messias que apareceram antes e que também nasceram de uma virgem, blá, 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 blá. Eu não sabia nada disto. Se eu soubesse disto quando era miúdo, quando andava nos estudos lá na biblioteca do meu avô, muito mais rapidamente eu teria chegado ali, batido pelo pé e dizer, afinal, sou mesmo ateu. Não consigo acreditar. Por causa disto. Porque isto para mim era o suficiente para me convencer. Eu acho que sim, acho que devia ser o suficiente para qualquer pessoa saber que, por exemplo, no Egito, Horus nasceu supostamente de uma virgem. O Buda nasceu das costelas. Foi uma coisa assim aqui de lado, que abriu um buraquinho e ele saiu lá. Sei lá... Há uma série deles. Mitra também era filho de uma virgem. Portanto, isto não pode ser sequer... Tudo isto é plágio, mas as religiões têm esta tendência a absorverem-se umas às outras, mas o plágio, e a plagiarem-se umas às outras. Faz parte. O plágio faz parte do ser humano. Lá está. Da mesma maneira, depois vem o Islão e vai buscar o cristianismo e o judaísmo para sustentar...
Que Não pode plágio haver mais autêntico. nada a seguir. Que plágio Não é? autêntico. Porque Não, agora acabou. É a palavra final. é a Não há mais solução nenhuma. A solução final tem é outra conotação que a gente já sabe não, qual mas é, é não é? mesmo essa a E esse é o conotação. grande problema. É mesmo esse. É esse o grande problema. É isso. Mas estando nós nesta sociedade em que é tão fácil convencer as pessoas que a Terra tem 6.000 anos e foi criada por alguém que se lembrou um dia e disse faça-se luz, e depois é que criou o dia e a noite. Mas, ok, vamos partir do princípio que isso seria possível. Que é tão fácil convencer as pessoas que Deus é algo que está para além do tempo e da matéria, do tempo e do espaço. Ora, uma coisa que está para além do tempo e do espaço é, creio eu, uma coisa que não existe. Não é? Porque a existência está precisamente ligada à tua matéria num determinado tempo. Portanto, é tão fácil convencer estas pessoas e às vezes é só uma questão de falar caro, uma questão de empregar palavras como transubstanciação. E as pessoas acham que aquilo é super incrível e que a pessoa que está a falar percebe muito do assunto, e se calhar até percebe, mas nem todos os assuntos são válidos. Como é que nós mudamos esta sociedade? Como é que nós... Para onde vai a nossa luta a nível da sociedade portuguesa e europeia e mundial para que as pessoas se sintam informadas o suficiente para questionarem a religião, seja ela qual for, seja o catolicismo, seja o islão, seja o que for. Como é que nós chegamos lá? Olha, boa pergunta, faz uma boa pergunta. Eu não tenho resposta. Não tenho. Acho que ninguém tem. Especialmente no contexto que estamos a viver agora. Quer dizer, eu acho que tu estavas a dizer que é cada vez mais fácil, ou continua fácil, convencer alguém que o universo tem 6.000 anos, etc. Tu consegues convencer alguém que a Terra é quadrada, pá. Tu consegues convencer alguém, tu consegues convencer uma certa comunidade LGBT americana que o Trump está do lado deles e eles então votaram em massa no Trump, como aos latinos. Isto é um fenómeno psicológico, social, psicológico, que teve a ajuda dos bilionários deste mundo. Não é? Isto só para não dizer certos nomes agora que não apetece. Musk. Sim, Musk. E Trump. Tenho aqui uma bola de pelo. E sim, quer dizer, eu não estou otimista, não posso dizer que estou. Aliás, já deixei de ser otimista há algum tempo. Mas tenho esperança. Tenho esperança na humanidade a longo prazo. A curto prazo tenho medo. Relativamente à religião, só à religião. A religião é uma ideia muito mais poderosa do que um Trump. Aliás, para mim, foi a religião que deu força para o Trump lá chegar, por exemplo. Com certeza. Que deve ser mais ateu do que eu e tu juntos. Ateu, eu não digo que ele seja ateu, mas que não quer saber da religião para nada, isso quase garantido, sim. É pior, porque repara, nós somos ateus, assumidíssimos, e nós não queremos usar a religião para prejudicar as pessoas. É muito pior uma pessoa que se diz religiosa, mas que só a usa para prejudicar os outros. Mas lá está, um ateu, nós somos... Muito pior no sentido de como os religiosos nos deviam ver. Eu gosto de pensar eu gosto de dizer, aliás, que sou um ateu humanista. Ou um humanista ateu. Eu sou primeiro humanista e depois ateu. O humanismo é algo que me vem quase... involuntariamente, já desde sempre tive grande sensibilidade com certas causas, portanto não, é algo que sempre fez parte de mim. O ateísmo simplesmente ajudou-me a não enlouquecer, porque todas as pessoas que me rodeavam diziam que aquilo era verdade e eu até pensava que era o único, que já tinham queimado os ateus todos, mas da maneira que eles falavam na igreja, porque os ateus já tinham morrido todos e que era pessoal crente, um gajo ficava assim meio aterrorizado. Mas lá está, o senhor até pode ser ateu, mas pronto, lá está, não é um humanista. Mas se calhar daqui a uns anos, se isto passar, há de haver um apologista cristão qualquer que vai usar o Trump como o exemplo da maldade que um ateu consegue, só um ateu é que consegue fazer, tal como, por exemplo, o Stalin e aquelas coisas todas, o Mao, em debates, quando eles querem exemplificar, porque assim, é muito fácil, mas é mesmo muito fácil tu dar exemplos da maldade cristã.
É assim Mas qualquer tu coisa. mas vais mais longe. Da mesma maneira que agora nos dizem, é uma coisa que me irrita profundamente, que é dizerem-me assim: mas tu não tinhas ciência se não fosse a Igreja Católica, porque há tantos cientistas que fizeram tantas descobertas e que são cristãos e são católicos. Isso é tudo treta. Foram pessoas que fizeram essas descobertas apesar da religião e não por causa dela. E depois a história, não é? A Igreja vai-se colocando do lado certo da história depois de já lhe dar jeito de estar do lado Parece um errado. elástico assim de borracha, vai esticando, estica e tal. Estica, parece que come Não, sim, elásticos, mas não é? depois volta, mas depois tem que voltar e tal. Vou fazer uma aposta contigo. Aquele discurso que ouvimos há pouco tempo da bispa Marian Edgar Budd, que desafiou o Donald Trump e que lhe pediu que fosse misericordioso para com as pessoas, para todas as pessoas, não é? Incluindo os imigrantes, incluindo a comunidade LGBTQIA, daqui a 10 anos, quando Trump estiver morto ou tiver sido deposto do império que ele está a tentar construir, aliás, ele já fala em terceiros mandatos quando eles não são constitucionalmente possíveis nos Estados Unidos, daqui a 10 anos tu vais ter uma comunidade religiosa a dizer-te que estiveram do lado certo da história por causa do discurso de uma única pessoa religiosa que decidiu desafiar Trump agora. Este vai ser o único nome de que se vai ouvir falar. Não vais ouvir falar de nenhum daqueles loucos pastores evangélicos e de igrejas batistas dali do Bible Belt que estiveram sempre a apoiar Trump. Esses vão ser esquecidos pela história. Esta mulher vai ser a única de quem se vão lembrar os religiosos e vão dizer que estiveram do lado certo da história. Apostamos? Já não faço apostas em alguma coisa que o Trump esteja metido. Esquece. Já não faço. Mas eu percebo o que é que estás a querer dizer e não ficaria surpreendido que fosse esse o caso. Lá está, como eu digo, o pessoal apropria isso da história. Apropria-se da história. Apropria-se. Estou aqui para servir. Da história. E lá está, quer dizer, mais mas o que é que a religião cristã tem feito desde sempre? É isto. É tentar ou apagar a história, ou usar a história dos outros, a plagiar, etc, etc. Quer dizer, é isto. Não é? É isto, é este fascismo. Isto é a própria religião em si. Lá. Se formos agora a analisar aqui a coisa a Christopher Hitchens. A religião católica. A ideia... Uma pessoa achar que a coisa mais moral que pode fazer na vida é nunca duvidar da existência do Deus deles, ou nunca deixar de amar. Ainda hoje li isto, por isso é que eu estou a dizer esta. Que a coisa eu estava a ler sobre o desafio do Hitchens, que eu vou parafrasear. O desafio do Hitchens era o seguinte, era: digam uma ação ou uma declaração ética ou moral que só um crente é que conseguiria fazer ou dizer, e não um crente. Portanto, um ateu era incapaz de o fazer. E antes de pensarem nessa, pensem na pergunta a seguir, que é: lembram-se de coisas más? Como é que era? Tu estás aí a ver, eu estou-te a ver a pesquisar. Imaginem uma coisa terrível que pudesse ser feito por um religioso e não por um não religioso. Já sei. Portanto, a primeira parte do desafio é: digam-me uma ação ou uma declaração que só pode ser dita ou feita por um crente e não um crente. E depois, digam-me uma coisa má que só um crente é que faria. É que pode fazer. E vou dar exemplos como a circuncisão, por exemplo, a mutilação genital. É um desses. Só um religioso é que vai se lembrar, acordar de manhã e achar: hoje é um dia perfeito. E isto, também vou parafrasear o Hitchens. Isto é um dia perfeito para pegar na minha pedra afiada e cortar o pênis do meu recém-nascido. Só um religioso. A pontinha, é só a pontinha. Sim, é só a pontinha. É só a pontinha e depois vai lá com a boca para tirar o resto e cuspir. Chupar o sangue. Que bom. Que maravilha. Não imaginava uma coisa melhor. Só um religioso para fazer uma coisa destas. E gostava... Sabes que aqui há uns dias vi um vídeo, não me pergunto o autor, mas era uma pessoa que dizia: olha, vocês sabem que eu não tenho unhas dos pés. Os meus pais, quando era miúdo,
Quando nasci, mandaram arrancar as minhas unhas. E eu acho que é muito melhor, porque é muito mais higiênico, que é para eu não ter infecções nas unhas. Eu nem percebo, hoje em dia, até olho para as outras pessoas com unhas nos pés e eu acho aquilo tão nojento. E depois faz assim uma pausa, pronto, já toda a gente percebeu que eu estou a ser maluco, não é? Com estas afirmações. Mas é exatamente a mesma coisa quando as pessoas falam de remover partes da anatomia de uma criança quando é genital é porque é judeu. Porque se justificarmos isso, também podemos justificar a excisão. Também podemos justificar a mutilação genital feminina. E a mutilação genital masculina, por exemplo, é uma das coisas que é muito normalizada, ao contrário, pelo menos na sociedade ocidental em que vivemos, no caso feminino. Portanto, nós fazemos essa distinção. Mas, na verdade, ambas se justificam da mesma forma. E o problema está na justificação que se lhe dá, que é a religião. Não, espera. Mutilação genital, ponto. Tanto feminino como masculino. Quer dizer, são as duas. Mas as pessoas hoje em dia fazem essa distinção. Porque as pessoas acham chocante remover um clitóris. E Deus é tão perfeito que ainda precisa que a sua criação, aquela que ele mais adora, os escolhidos, ainda precisa que eles cortem um bocadinho daquilo que ele criou. Lá está, mais uma vez, uma pessoa acredita nisto. O Deus que ele idolatra é o Deus que diz: não, eu sou perfeito e criei-te perfeito, mas essa pontinha não pode. Epá, eu não consigo conceber. Esse bocadinho tens que sacrificar. Epá, se ele é tão perfeito, omnisciente, omnipresente, se ele fez isto, então é porque ele só pode ser mau. Só pode ser um gajo mau. Não, eu vou fazer, agora vou pedir isto só mesmo pelo gozo, ter uns quantos propulsos a arder por semana ali no templo, não sei do quê. Sim, porque era suposto, na altura tinham sacrifícios, sacrificavam animais, por exemplo, e era suposto o cheiro, o vapor da carne do animal a arder. Os fumos, não é? Da cremação. Era suposto ser para Deus, mas depois ele mais tarde é que decidiu: não, stop. Já não quero esses cheiros já não me dizem nada. Não, porque ele está no meio de nós. Enfim. Ele está no meio de nós. Mas olha, outra pergunta que tenho para te fazer, eu sei que é difícil construirmos uma sociedade em que isto efetivamente soa ridículo, porque é ridículo, mas no que diz respeito aos objetivos da Associação Ateísta Portuguesa, do trabalho que nós fazemos e do trabalho em que tu também participas, que iniciativas é que tu gostavas de implementar ou de ver implementadas para promover a laicidade e este pensamento crítico que permite às pessoas perceberem que isto é tudo uma fantochada? Se calhar é um bocadinho mais específico, não é? Fazer-te esta pergunta. Sim, portanto, nós temos um projeto a decorrer neste momento. Já tivemos a primeira sessão no passado dia 30 e é um clube de leitura. Nós chamamos-lhe o Antídoto. O texto que nós escolhemos, que eu tive a honra de selecionar, foi um texto de Mark Twain, que se chama A Mosca, e eu acho que vai ser para continuar, e vamos tentar melhorar aquilo que nós já fizemos e tentar com que mais gente se inscreva, porque foram relativamente poucos. E seria interessante cada vez mais gente. Eu acho que é essencial fazermos destas iniciativas, especialmente agora com o raio das tecnologias, novas tecnologias, redes sociais, e por mais que eu seja bocado contra as redes sociais neste momento, eu acho que é fundamental. É fundamental espalharmos a nossa cara, as nossas opiniões, os nossos projetos, como o Clube de Leitura, incitar as pessoas a procurar respostas na literatura, nos livros, não ficarem só, lá está, pelas ditas redes sociais. O antídoto é isto, é para combater essa necessidade de obter ali um bocado de dopamina muito rápido com um vídeo no TikTok ou sei lá. Eu acho que o estudo da literatura, ler livros, acho que faz muito mais por um ser humano do que a religião. E acho que uma das maneiras, nós nunca vamos conseguir extirpar a religião do mundo, nem devemos tentar, acho que já está mais que provado que não vale a pena, mas podemos mostrar que há alternativas. E o alento, falo por experiência própria, eu vou buscar o alento na literatura. E se eu conseguisse provar às pessoas que nos ouviram e que nos vão continuar a ouvir, espero eu, que é possível obter aquela ligação com o luminoso, como dizia o Christopher Hitchens, só pelo simples facto de se ler umas quantas palavras
num livro escrito, sei lá, 300 ou 400 anos atrás, saber que é possível obter aquilo que eles pensam que obter na religião também pela literatura. Já é um bom objetivo e se o conseguir alcançar, já fico contente. A longo prazo é trazer mais ateus. Nós acho que é preciso, bem, não só ateus, como pessoas que querem saber mais sobre o ateísmo. Talvez seja por aí, sim. E é isso, espero que acho que estamos todos da associação tão cheios de vontade para criar projetos, para falar com as pessoas, para ensinar. Eu acho que este ano vamos ter umas surpresas também pelo caminho. Eu falo por mim, né, de escrever mais, espero eu, mas tornar-me realmente prolífico no diário de uns ateus, como tu me escreveste no início, e é isso, penso eu. João, há pouco falavas sobre estar numa missa, estar numa homilia e sentires quase como se fosses já o último ateu do mundo. Te dessem a entender que já o ateísmo já não existia e toda a gente acreditava em Deus e tu sentias-te sozinho nesse momento. Pegando novamente nessa sensação que tiveste e na tua descoberta do ateísmo, a tua descoberta de que nem toda a gente pensa dessa forma e que há alternativas, como ainda há pouco dizias, a minha última questão para hoje é a seguinte: que conselho darias a alguém, um jovem, vamos imaginar, que estivesse neste momento a questionar sobre a sua fé e a tentar explorar a ideia de se identificar como ateu e de explorar o ateísmo? Que conselho darias a essa pessoa, a esse jovem, com esse mesmo sentimento de ser, se calhar, a única pessoa que conhece, a única pessoa no seu seio familiar, entre amigos, que se calhar questiona aquelas ideias? Vou-te dar uma resposta que vai um bocadinho contra a minha maneira de ser, que é procurar comunidade. Okay? É muito importante. E eu acho que a associação ateísta é isso. É uma das coisas que poderá dar os alicerces e a coragem que uma pessoa precisa ter para sair da caixa, para sair do armário, no que diz respeito à religião. E sim, é muito simples. Porque eu posso dar o clichê, para mim é mais clichê do que dizer comunidade. Vai ao Google e pesquisa sobre ateísmo, vai pesquisar sobre autores, uma lista de livros. Isto é tudo válido. Foi o que eu fiz, mas eu fiz sozinho. Né? Mas também cresci rodeado de livros, é completamente diferente. Tive outro tipo de privilégio. Portanto, eu diria que se é uma pessoa jovem, ainda por cima, que começou a questionar a sua fé e que pensa que é ateu, que sente que é ateu, ou como eu, que eu acho que nunca consegui acreditar. Acho que eu sentia que não conseguia, porque as pessoas falavam de uma maneira que eu não conseguia emular de maneira nenhuma. E pode-se simplesmente, se a pessoa simplesmente chegou à conclusão, tal como eu, que não conseguia acreditar. No meu caso, eu precisei também de comunidade na altura. Se eu tivesse tido um mentor ateu, coisas tinham sido fantásticas, mas não. E também era miúdo, quer dizer, eu procurar uma comunidade naquela altura em Portugal de ateus não era provavelmente a melhor ideia de sempre. Mas hoje em dia, um adolescente consegue. Aliás, já tivemos um rapaz novo que chegou aí ao WhatsApp, também brasileiro, que disse que tinha tido muita dificuldade no Brasil com o seu ateísmo e que lhe faltava comunidade. E é isto. Às vezes é só a pessoa saber que há mais como ela, que não é como o padre que diz na igreja que há padres mais conservadores vai para o inferno, há padres que já são um bocadinho mais liberais e usa a palavra assim com grandes aspas, que já não defendem tanto a ideia do inferno, não sei o quê. Acabam por defender a ideia do inferno como uma incapacidade de permanecer na presença de Deus, um afastamento do divino pela consciência dos próprios pecados. Eu acho que é essa a ideia prevalente, ou deveria ser, porque ainda há muitos padres que não se referem a esta ideia e que, aliás, não está em lado nenhum da Bíblia, portanto é uma invenção recente, mas sim, é isso que se fala. É uma coisa hermética, percebes? Porque, assim, é como eu disse há bocadinho, que a religião católica tem umas ligações estreitas com o fascismo, que é quase equivalente. Porquê? Por causa disto. O que é que o fascismo faz? É ter aquele grupo de pessoas, ou aquela nação, hermeticamente isolados. Neste caso, hermeticamente isolados dentro da religião do resto dos outros, né? Dos outros que não são da nossa religião. E uma pessoa, eu lembro-me na altura, me senti que era o único. Da maneira que eles falavam, da exacerbação daquelas palavras na altura, eu achei mesmo que os ateus já tinham sido todos mortos.
porque depois um gajo também viu um filme ou qualquer coisa, o ateu nunca era pintado exatamente aquela maneira. Porquê? Porque lá está, a moralidade. Ou converte-se, no isso. fim passa a acreditar. Portanto, lá está. Estávamos aqui a noite a falar disto, provavelmente. Mas eu percebo a ideia. É procurar uma comunidade, é procurar saber mais sobre o ateísmo. Sim, é fundamental saber que não está sozinho. Sim, saber que não está sozinho. E eu acrescento até procurar essa rede, Rede de suporte. Okay. Antes se calhar até de se assumir ateu de forma pública, já ter essa comunidade, já ter pessoas que compreendem essa viagem. João, é um excelente conselho, obrigada. Obrigada pela tua presença hoje no Almoço em Deus. Espero poder-te convidar mais vezes para discutirmos outros temas. Há tanto para discutir ainda, mas por hoje, obrigada pela tua presença. Não, obrigado, Deus. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Almoço em Deus. Sigam-nos nas redes sociais e se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.